Ele foi humilhado e descartado como lixo, porém promete vingança contra todos. Mas para isso, ele precisa percorrer um longo caminho e diversos desafios. Por isso, convido você e a todos a vir comigo conhecer essa história. Nossa história começa com o protagonista refletindo sobre o consumismo e como valorizamos nossos bens materiais, afirmando que as coisas que cuidamos com zelo ganham uma alma. Mas, e quanto ao que está no lixo? O que habita lá? A cena corta para uma família onde a filha relutante precisa descartar o seu brinquedo por estar rasgado, servindo de continuidade para a reflexão inicial do protagonista. A narrativa é cortada novamente, agora para um lixão, onde um guarda ouve um barulho estranho vindo de um dos armazenadores de lixo. Ao espiar pela porta, ele avista a figura de um homem mexendo no lixo. Quando percebe que se trata de um garoto, o guarda aciona um alarme, chamando rapidamente vários outros guardas. O homem se defende, jogando sacos de lixo nos guardas para despistá-los. Fugindo assim pelos dutos, ele consegue escapar, mas os guardas o alcançam e começam a atirar. Ele desvia de vários tiros, mas é atingido de raspão. Na manhã seguinte, nas ruas da cidade, duas mulheres comentam sobre o ocorrido na noite anterior. Elas percebem que estão sendo ouvidas por um homem e demonstram nojo, referindo-se a ele como nativo. Em uma área mais afastada do centro da cidade, vemos dois garotos também comentando sobre o incidente. Ao lado deles está o nosso protagonista, que esteve no lixão no início da história, e os rapazes parecem saber que ele é o responsável. De repente, uma garotinha chamada Shiwa aparece e questiona o protagonista se ele esteve catando lixo de novo. É nesse momento que descobrimos o nome dele. Ele se chama Ludo. Shiwa pergunta por que Ludo continua catando lixo. Ele responde que as pessoas ricas sempre jogam fora objetos que ainda podem ser consertados e vendidos. Mas a conversa é interrompida por outros garotos que se aproximam. Eles zombam de Ludo, dizendo que ele fede e que Shiwa não deveria andar com ele, pois ele é filho de um assassino. Um dos garotos explica que o lugar onde moram hoje era uma antiga prisão e que eles são descendentes dos prisioneiros. E eles têm se esforçado para limpar a sua imagem, mas o pai de Ludo manchou essa reputação ao matar uma pessoa. Porém, a única mancha que não pode ser deixada sumir é a do seu dedo no like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e manter você atualizado. Ludo fica furioso, assustando os garotos, que saem correndo e gritando que ele também será um assassino, como tal pai, tal filho. Desolado, Ludo é consolado por Shiwa, o que o deixa envergonhado. E como forma de agradecimento, ele tenta oferecer a ela um ursinho que consertou, mas não consegue terminar a frase pois a mãe de Shiwa a chama para ela ir embora. Ao chegar em casa, Ludo encontra Lecto, que repete algumas palavras que o garoto havia dito para Shiwa momentos antes, demonstrando que estava observando a cena. Lecto questiona o hábito de Ludo de catar lixo à noite, dizendo que não é necessário fazer isso para ganhar dinheiro. Ele insiste que, enquanto Ludo for criança, ele mesmo cuidará de tudo, pois embora não sejam parentes de sangue, eles são uma família e sempre estarão juntos. Ludo responde que faz isso por gratidão a Lecto, sentindo-se na obrigação de ajudar. Lecto então brinca dizendo que, se Ludo fosse tão sincero com Shiwa quanto é com ele, já teria algo com ela há muito tempo, o que o deixa Ludo envergonhado. Lecto nota o ferimento no braço de Ludo, causado pelo tiro do guarda na noite anterior. Ludo minimiza, dizendo que aquilo não é nada comparado ao ferimento que ele carrega nas mãos. Nesse ponto, o protagonista nos explica que, nesse mundo, quem comete crimes é sentenciado à morte e jogado no que chamam de abismo. Ludo relembra que, na sua infância, foi maltratado pelo seu pai, e desde pequeno suas mãos eram negras e com sinais de podridão, causadas por dores insuportáveis. No entanto, após Lecto lhe dar as luvas que ele sempre usa, as dores começaram a passar. O clima de nostalgia é interrompido quando Lecto provoca Ludo, dizendo que, se ele não conquistar logo Shiwa, alguém o fará, e que ele deveria entregar logo o ursinho. Do lado de fora da casa, uma figura estranha observa atentamente. A cena corta para Ludo, tentando sorrir enquanto caminha para entregar o presente a Shiwa. Ele olha para o grande abismo à sua frente e reflete que, além do lixo, até mesmo pessoas são jogadas ali. Ele se pergunta até onde vai esse lixão. Perdido nesses pensamentos, ele é surpreendido por Shiwa, que o cumprimenta. Ela se mostra surpresa ao vê-lo naquele local e, ao olhar para o abismo, comenta que o subúrbio onde vivem, colado com o abismo, serve como um lembrete para eles, os nativos, do destino que terão se infringirem a lei. Shiwa adverte Ludo que, se continuar pegando lixo, mesmo que para consertá-lo, eventualmente será pego e julgado, podendo ser jogado no abismo. Ludo responde que isso é o que Lecto também lhe disse. Shiwa então comenta que ele não é o único preocupado com Ludo, insinuando que ela também se importa, o que deixa ele envergonhado.
Nesse momento, Ludo finalmente entrega o ursinho a Shewa, que fica muito feliz, deixando o protagonista sem reação. Ele sai correndo, animado para contar para Leggito o que aconteceu. Porém, ao se aproximar de casa, Ludo é atingido por um livro que o derruba. Ao olhar para frente, vê a figura de um homem mascarado pegando o livro e saindo correndo. Confuso, mas ainda feliz, ele se apressa para chegar em casa e contar tudo para Leggito. No entanto, ao chegar, encontra um corpo de seu cuidador no chão, com uma faca cravada em seu peito. Desesperado, Ludo tenta ajudá-lo, mas é tarde demais. As últimas palavras de Leggito são um pedido para que Ludo fuja e mude o mundo de merda que eles vivem. Sem entender nada, Ludo é atingido por um tiro e rendido. Acusado de assassinato, ele tenta se defender, mas, coberto de sangue, suas palavras são ignoradas. Ele é nocauteado com um soco no estômago e acorda em meio a uma multidão, suspenso pelas mãos, sendo julgado pelo assassinato de Leggito. Desesperado, ele ora para Shewa, que o observa com desprezo, dizendo que acreditava nele, mas que no fim ele se mostrou um verdadeiro filho de um assassino. A multidão começa a gritar: "A imundice para o abismo!", o que deixa Ludo sem chão. Vendo que não há mais saída, ele expressa sua profunda raiva, afirmando que os imundos são eles, que não têm vontade própria, que têm olhos e ouvidos, mas não veem nem escutam. Nesse momento, Ludo avista, em meio à multidão, a figura do homem com quem esbarrou anteriormente e percebe que tudo é culpa dele. Enquanto as cordas são soltas para que ele caia no abismo, Ludo jura vingança contra todos. Ele cai numa queda gigantesca sobre uma pilha de lixo. Ao olhar para trás, vê uma figura monstruosa se aproximando. Relembrando uma parte de sua infância, Ludo reflete sobre o motivo de tantos nativos serem tratados como lixo e por que todos se importam tanto com a imundice e criminosos, mas quando se trata do que acontece depois que se cai no abismo, todos ficam indiferentes. Voltando ao presente, o nosso protagonista está correndo desesperado de uma horda gigantesca de monstros. Ele consegue desviar de um ataque de um deles, pulando para o chão. Ao cair, ele nota um crânio enterrado, o que dará a entender que muitos já morreram ali. A horda começa a atacar novamente, e ele entra em desespero. Tenta subir em uma pilha de lixo, mas acaba escorregando e caindo direto no chão. Ele sente que seus pulmões estão queimando por conta do ar do local e se pergunta se há algum local seguro naquela pilha de lixo. Em seguida, ele acaba vomitando sangue. Um dos monstros nota novamente a presença de Ludo e ele se pergunta se tudo vai acabar ali, já que até então ele não conseguiu resolver nada. Nesse momento, ele se lembra do pai de consideração e de toda a humilhação que passou lá em cima, jurando que não vai desistir de maneira alguma. Com muita determinação e um pequeno pedaço de cano, ele promete que vai continuar vivo e se vingar de todos que lhe fizeram mal. Com isso, ele investe em um ataque direto contra os monstros. De longe, um observador misterioso assiste a batalha de Ludo. De volta ao combate, Ludo joga o pedaço de cano em um dos monstros, mas não surte efeito algum. Em seguida, ele recebe um ataque direto que o afasta para longe. Ele pega um pedaço de bracelete, eu podia chamar de telha, mas eu vou chamar de bracelete porque... fosse. E em desespero, avança com sangue nos olhos, conseguindo cortar a cabeça do monstro, fazendo-o explodir. Os pedaços de lixo que compunham o monstro caem sobre Ludo, que já não tem mais forças nas pernas. No entanto, antes que ele seja soterrado por uma pilha de lixo, a figura de um homem mascarado o protege com um guarda-chuva. E ao invés de simplesmente ajudar o protagonista, ele dá um chute nas costas do coitado e ainda coloca uma máscara de oxigênio em sua boca. Ludo o questiona se ele é um habitante daquele local, mas o mascarado pede silêncio. No entanto, Ludo insiste em perguntar quem ele é. O mascarado pede silêncio novamente. Mais uma vez, Ludo insiste, dizendo que não está entendendo nada e pergunta se onde estão é o abismo ou o subsolo. O mascarado nega, dizendo que não é o subsolo, e adverte o protagonista dizendo que ele está falando alto demais. Ludo grita ainda mais alto, dizendo que não está ouvindo nada. Isso deixa o mascarado extremamente irritado, e ele diz em voz alta que aquele lugar não é o subsolo, mas sim o solo, onde as pessoas como o Ludo, que viviam no que ele chama de paraíso, jogam todo o lixo. E agora, ainda mais irritado, ele avisa que por conta da tagarelice do Ludo, agora os monstros perceberam a presença deles novamente. O protagonista se pergunta o motivo do monstro estar atacando novamente, sendo que ele já tinha derrotado ele antes. O homem misterioso explica que, na região onde estão, existem seres que ele denomina como maculados,
criaturas feitas de lixo que não são derrotadas com armas comuns e que reagem a barulhos. E era por isso que ele tava pedindo pra esse boca de tabaco calar a boca. Armando seu guarda-chuva, o homem o transforma em uma grande arma com pontas afiadas e diz que vai começar uma limpeza. Girando o guarda-chuva rapidamente, ele gera uma grande força cinética, manipulando o ar e disparando uma rajada de vento direto no monstro, que se desfaz em pedacinhos. Ele começa a cortar vários deles, pula sobre a cabeça de um dos monstros e do ar firma-se no guarda-chuva e usa o golpe que ele chama um break 8 rasgos. Lá ele, acertando o monstro em cheio pelas costas. Ludo fica impressionado e se pergunta como ele tem uma habilidade tão incrível como aquela, pensando se ele mesmo também poderia desenvolver algo assim. O homem misterioso pergunta se Ludo está bem e o protagonista o questiona sobre quem ele é. O homem tira a máscara e finalmente se apresenta. Ele se chama Engine e diz que é apenas um limpador. Logo em seguida, ele coloca a máscara de volta, pois esqueceu que o ar é tóxico. Só não é mais tóxico do que sua ex. Nas lembranças antigas de Ludo, ele se vê conversando com Lecto sobre quando foi espancado por uns garotos. Por dizer que os objetos tratados com cuidado ganham uma alma. Lecto diz que isso não passa de um provérbio, mas que, se ele realmente acreditar, pode ser que as coisas tenham vida. Ludo olha para suas luvas e pergunta a Lecto se elas também podem ter uma alma. E ele confirma, deixando o jovem Ludo encantado. Mas está na hora de acordar, princesa, pois a cena corta para Ludo abrindo os olhos, sendo puxado por correntes no meio do lixão por Engine. Ludo fica irritado e pede para ele soltá-lo, pois quer voltar para a superfície. Engine diz que Ludo deveria se sentir lisonjeado, já que ele está ajudando a carregá-lo por toda aquela pilha de lixo. Além disso, Engine afirma que o lugar para onde Ludo quer voltar é chamado de Paraíso e que não há como subir até lá. Além disso, o paraíso está sempre em movimento, tornando impossível chegar lá no momento, e por isso, o melhor seria Ludo calar a boca. Ele fica furioso e não aceita o que Engine disse, pois ele menciona que, por hora, não havia como fazer nada, ou seja, ainda existe uma possibilidade. Ludo quer saber mais, quer saber como sair de lá, como funcionam os poderes de Engine e o que é aquele mundo. Ele afirma que deseja jogar tudo na cara das pessoas que lhe fizeram mal e que só vai parar de gritar quando Engine responder às suas perguntas. O moleque tá atrevido. Engine, sem aguentar mais, fala para Ludo que vai ensiná-lo exatamente como é o mundo em que estão agora, que ele chama de Purgatório. Chegando a um local cheio de caminhões, Engine joga Ludo ainda acorrentado e vai embora, deixando-o à mercê de 5 homens mascarados. Eles ficam curiosos e perguntam se ele é do povo paradisíaco. Ludo responde que caiu do paraíso, mas antes de terminar a frase, todos tiram as máscaras, empolgados com o que ouviram. Dizendo que foi um milagre alguém de cima ter caído e sobrevivido, eles afirmam que vão tirar as correntes dele, mas em vez disso, prendem Ludo de uma forma ainda mais desumana e tampam sua boca. Eles dizem que jamais o tratariam com gentileza, pois nesse mundo, as pessoas que vivem no paraíso são consideradas as piores possíveis. Sempre que um corpo cai, eles comercializam as partes e as roupas, e dizem ter tirado a sorte grande por agora terem um vivo. Eles explicam o motivo de tanto ódio aos paradisíacos. Eles sempre jogam lixos e mais lixos no solo, poluindo ainda mais e transformando o ambiente em um lugar inabitável. Esses lixos chegaram ao ponto de criar até mesmo monstros. Imagina tua meia que tu usa uma semana sem pó, como é que pode ficar lá, mano? Eles se perguntam o que as pessoas desse mundo fariam com Ludo. Talvez uma tortura em praça pública? Eles começam a torturar o protagonista, forçando-o a engolir lixo, e o humilham, dizendo que lá em cima ele nunca tocou em um banquete como esse. Extremamente furioso, Ludo morde com força os dedos de um dos homens que tentava colocar lixo em sua boca, arrancando assim totalmente a sua pele. Um homem grita de dor e, em forma de protesto, Ludo come mais ainda da lavagem, dizendo que ainda está comestível. O moleque é afrontoso, meu parceiro. Ludo afirma estar de saco cheio tanto do paraíso quanto do purgatório. E com uma força sobre-humana, ele rompe as correntes que o prendiam, salta para fora do caminhão e diz que está cansado de tudo isso, que não vai mais se segurar. De longe, Engine observa a cena atentamente. Ludo, refletindo novamente sobre a questão da alma em objetos usados com cuidado, toca nas correntes e as transforma, como Engine fez momentos antes. Todos ficam surpresos e falam que esse tipo de poder só pode ser daqueles que eles chamam de Jives, Gaives. Pouco importa.
O que importa aqui na verdade é que são pessoas que têm a habilidade de dar vida a objetos e extrair poderes deles. Os homens partem para cima de Ludo, mas ele responde chicoteando o chão entre eles. Um deles diz que os usuários não podem usar essa habilidade sem sua própria arma e golpeia as mãos de Ludo, fazendo-o soltar as correntes. No entanto, Ludo pega um pneu e o transforma em uma arma e, com um só golpe, nocauteia o homem. Quando está prestes a finalizar o último deles, Engine aparece para impedi-lo. Ludo fica confuso e diz que só se lembra das palavras de Legdo, e então tudo que ele tocava virava a arma. Engine diz que vai contar tudo a Ludo sobre o que aconteceu e o que ele pode fazer dali em diante, mas em troca, Ludo teria que entrar para os limpadores. Ludo responde com um simples e direto "No". A cena corta para o que parece ser uma enfermaria improvisada, onde Ludo está sendo tratado. Enquanto Engine fala ao celular, ele diz que encontrou uma raridade e que não vê a hora de mostrar o achado. Ludo protesta, dizendo que não concordou com nada daquilo. Em resposta, Engine diz que ele não tem outra opção. A senhora que está cuidando dos ferimentos de Ludo diz que ele deveria agradecer ao Engine, porque, se ficasse mais tempo respirando o ar daquele local, certamente morreria. Ao terminar o tratamento, Ludo agradece ao Engine por ter pago por ele, mas diz que precisa de informações o mais rápido possível para voltar ao paraíso. Engine responde que ele pode até tentar conseguir informações, mas mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão descobrir que ele veio de cima. Se ele quer algo, terá que oferecer algo em troca, pois nada sai de graça. Quem quer rir, tem que fazer rir, né? Ele então manda Ludo calar a boca e segui-lo. Chegando a uma lanchonete, sentados do lado de fora, Ludo fica surpreso ao ver que a cidade é limpa e organizada. Ele pensava que tudo estava coberto de lixo. Engine começa a explicar o motivo das coisas serem como são no purgatório. Lá, os pensamentos das pessoas acumularam-se ao longo do tempo, assim como um lixo, o que resultou no surgimento de uma energia que se manifestou de diversas formas. Uma delas foi justamente a criação espontânea das pseudo-criaturas, que vivem onde há maior acúmulo de lixo, mas às vezes atacam as cidades. Ele explica ainda que essas criaturas não podem ser derrotadas facilmente, pois, assim como são feitas de pensamentos acumulados, só outro tipo de arma com essa mesma característica pode derrotá-la. Com o tempo e o cuidado de seus donos, objetos como facas, guarda-chuvas e até mesmo as luvas de Ludo podem acumular esses pensamentos e se transformar em armas poderosas nas mãos de usuários dessa habilidade. Ele chama esse tipo de arma de Personarma. No entanto, ele explica que a quantidade de pessoas com essa habilidade é escassa, e foi por isso que a organização de limpadores foi criada, para recrutar o máximo de pessoas detentoras desse poder para combater as pseudo-criaturas. Ludo se pergunta se, ao entrar para os limpadores, ele vai conseguir informações sobre como voltar lá para cima. Engine responde que não faz a menor ideia de como subir, mas que o chefe dele pode ter alguma informação. O Engine pergunta a Ludo sobre suas luvas e de quem ele as ganhou. Ludo responde que foi do seu pai. Engine comenta que, por mais que pareçam velhas, estão bem cuidadas, elogiando o Ludo, algo que as pessoas lá de cima não faziam. O breve curso sobre o purgatório chega ao fim. Engine dá uma quantia em dinheiro a Ludo, dizendo que seus fundos iniciais são para se manter. Ludo agradece, mas logo descobre que seu dinheiro veio da venda de suas roupas, o que deixa extremamente furioso. Engine, no entanto, retruca dizendo que, se ele continuasse com aquelas roupas, seria descoberto mais cedo ou mais tarde, então foi melhor vendê-las. Depois disso, Engine sai, dizendo que vai encontrar o educador que ficará responsável por Ludo. O nosso protagonista ainda reclama, mas, de repente, um gatinho pula do telhado e rouba o saco de dinheiro dele, fugindo em disparada. Ludo corre rapidamente atrás do gato e, em um beco, pega uma vara de um desconhecido para tentar capturar e recuperar o dinheiro. Lá ele, o homem de quem o Ludo pegou a vara, pede para ele devolvê-la. Ludo diz que é apenas uma vara, mas o homem furioso a pega de volta e começa a cheirá-la. O protagonista percebe que o homem usa o mesmo emblema que o Engine. Com isso, ele transforma sua vara em um grande varão e diz que, mesmo sem conhecer Ludo direito, já vai ter que educá-lo. E o homem, com sua vara transformada em uma arma, golpeia forte em direção a Ludo, mas ele consegue desviar por pouco. Ele se identifica como um integrante dos limpadores Akuta, e seu nome é Zanka Nijik. Vou chamar ele de Zanka. É o Zanka. Ele fala que um Engine entrou em contato com ele para ser o educador de Ludo. Ainda irritado, diz que vai dar uma lição ao rapaz sobre o princípio básico.
a educação de não tomar nada de ninguém. Zanca pede para Ludo dizer que seus pais não lhe deram educação, o que faz o Ludo se lembrar das palavras de Lecto, onde ele disse que, se você quer ser ouvido, precisa ceder primeiro e entender o lado do outro também. Ludo então para e analisa a situação pensando, se roubassem a tua vara, tu não ficaria assim também? Tá bom, parei com essas piadas. Pedindo desculpas e admitindo seu erro, Zanca parece entender o lado de Ludo também e decide fazer as pazes. O cara é gente boa, pô. Ele pergunta que tipo de personarma Ludo usa e Ludo responde que provavelmente são suas luvas. Ele nota a diferença gigantesca entre o Zanca extremamente irritado de antes e o de agora e se lembra de algo crucial no relacionamento entre as pessoas, o sorriso. Então ele recorda das palavras de Lecto que disse que Ludo deveria tirar essa cara fechada. Então Zanca pergunta por que Ludo decidiu entrar para os limpadores e o mesmo dá um sorriso extremamente horroroso. Mas que porcaria é essa? Zanca fica alterado, pois não entende que tipo de cara Ludo estava tentando fazer. Ludo responde que estava tentando sorrir. Ele tenta de novo, mas o segundo sorriso fica ainda pior que o primeiro, deixando Zanca ainda mais irritado. Ele diz que Ludo só deve estar tirando sarro da cara dele e que deve estar se achando só porque é considerado um recurso valioso. Além disso, fala que o fato de Ludo falar que só vai ficar até atingir seu objetivo é desrespeitoso, e por isso provavelmente esse objetivo do protagonista deve ser insignificante. Nesse momento, Ludo fica furioso e não aceita essas palavras. Ele pega uma barra de ferro do lixo enquanto Zanca prepara sua arma novamente. De frente um para o outro, Zanca percebe que as luvas de Ludo são sua personarma, pois, ao tocar na barra, ela começou a se modificar, ou seja, ele notou que a habilidade de Ludo é transformar tudo que ele toca em uma personarma. Zanca diz que isso é roubado demais, mas como Ludo pode ser apenas um prodígio, ele ainda não está preparado para bater de frente com ele. De repente, de forma surpreendente, a vara de Zanca vem rodando rapidamente em direção a Ludo e se crava no chão. Zanca, rodopiando, a pega no ar para dar um golpe certeiro no rosto do protagonista. Fala pessoal, desculpa estar atrapalhando o seu vídeo aqui, mas é por uma coisa muito importante. Já que você tá aqui, você tá gostando, não tá? Então, ó, se puder, colabore e ajude nosso canal financeiramente, tá bom? Se você puder, eu vou ficar muito grato. E pode ter certeza que seu nome vai aparecer no final do vídeo em forma de agradecimento, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. E, editor, passa o resto do vídeo aí, rapaz. Ele comenta que os movimentos de Ludo são muito lentos. Pressionando Ludo com vários golpes, o protagonista tenta revidar com sua barra de ferro, mas só consegue sujar um pouco o rosto de Zanca, que não perde tempo e o golpeia pelas costas, levando assim o nosso protagonista ao chão. Zanca o humilha dizendo que o ataque de antes foi muito fraco e que Ludo só aparenta ter força. Ele percebe a sujeira em seu rosto e ao cheirar, nota algo estranho. O que Ludo estava segurando não era uma barra de ferro, era um desentupidor. Então, provavelmente o que tá na cara de Zanca era merda. Que situação. Aproveitando-se do fato de que Zanca não quer tomar um banho de merda, Ludo começa a atacá-lo com um desentupidor, mesmo sem saber exatamente o que é aquilo, tornando a cena ainda mais cômica. Ele desvia de mais um ataque e sai correndo atrás de Zanca, que pede para ele parar, mas Ludo ignora e continua golpeando, sujando ainda mais a roupa dele com merda. No meio de toda essa confusão, Endine chega ao local com um carro e pergunta se eles já se tornaram amigos. Dentro do carro, Endine começa a rir da situação, especialmente porque Ludo nem sabia que estava lutando com bosta. Endine comenta que, apesar de ter sido um encontro engraçado, no fim das contas, Zanca é o educador de Ludo. Ele explica que, mesmo dentro dos limpadores, Zanca é o melhor na manipulação da personarma e que Ludo pode aprender muito com ele. Realmente vai aprender a mexer na vara. Uma garota chamada Ryu está na mala e diz que ficou curiosa para saber quem é esse tal recurso valioso e por isso está lá. E pergunta o nome de Ludo brincando com seu cabelo, deixando-o roxo de vergonha. Assim, o carro segue seu caminho para o quartel-general dos limpadores. Ao chegarem no quartel dos limpadores, Endine apresenta para Ludo a Sêmio, que tem a habilidade de sua personarma focada nos seus óculos. Ela é capaz de visualizar todos os atributos básicos das pessoas, e Endine comenta ainda que se ela se esforçar bastante, pode até mesmo ver a personalidade das pessoas. Ela dá boas-vindas a eles e fala que estava ansiosa para conhecê-lo. Quando ela foca sua visão em Ludo, através de seus olhos, consegue ver seu interior que está totalmente escuro. Isso deixa ela surpresa e um pouco tensa. Endine pergunta o que ela conseguiu ver e ela responde que a habilidade física dele já é alta, então por isso não precisa ser treinado do zero.
mas o uso da sua habilidade ainda não está estabilizada, por isso, ele deve passar por um treino para conseguir usar seu poder com naturalidade. A conversa acaba quando ela diz que tem um pedaço de cocô no pescoço de Ludo. Engine fala que vão ver o chefe com o garoto e claramente parece um pouco desconfiado, pois a reação que a Samuel teve não foi comum. Mas seguindo o seu caminho adiante, Engine explica a Ludo que dentro dos limpadores há diversas divisões, e entre elas estão os combatentes, defensores e suportes como principais, e no total são cerca de 100 pessoas. Ele ainda fala que é raro encontrar muitas pessoas nesse prédio, pois dependendo do local de limpeza, há outras bases. Ele convida Ludo a ir cumprimentar os poucos que devem ter na área, entretanto, quando chega lá, se depara com um monte de pessoas, um mais mal encarado que o outro, e desiste de cumprimentar todo mundo. Indo agora em direção ao quarto do chefe, ele explica a Ludo que se ele realmente quiser alguma informação, ele deve saber se comunicar com o chefe. Não deve já ir pedindo informações sobre como voltar para o paraíso, mas sim declarar seu total apoio aos limpadores para depois conseguir as informações em troca. Ele ainda fala que ninguém sabe qual é a personarma do chefe, e por isso é melhor nem perguntar sobre isso. Ele ainda fala que todos seguem o chefe pelo seu grande senso de justiça, e isso já basta. Respirando fundo e abrindo a porta, Ludo se depara com ninguém lá dentro. A Samuel chega dizendo que esqueceu de avisar que o chefe havia viajado a trabalho e que não falou quando voltaria. Ludo fica indignado, mas não há muito o que se fazer. Ryo aparece na sala e propõe que Ludo faça um tour guiado pelo trabalho. Já que ele não pode ser contratado, ele pode minimamente ser um aprendiz dela. Então, ela se demonstra muito interessada no garoto. Mas calma aí que não é desse jeito que você tá pensando. Ou será que é? Chegando em um local repleto de lixo, Ludo, Ryo e sua equipe vão atender uma solicitação feita por Samuel. Voltando poucas horas atrás, ela explica para eles o motivo da solicitação. Algumas cidades próximas ao domínio poluído pediram para que os limpadores fossem lá limpar as criaturas menores que estão se aproximando das barricadas. Ludo pergunta o que seria esse domínio poluído e Samuel explica que no purgatório existem os domínios seguros, onde os humanos podem viver, e os domínios poluídos, onde as criaturas habitam. Ela ainda explica que o lugar onde Ludo caiu era ainda mais perigoso, sendo considerado o domínio proibido. Nesses locais, nem mesmo os Jivers podem explorar facilmente, e se respirar o ar de lá por mais de 15 minutos, é morte na certa. Ela entrega uma máscara para Ludo, explicando que é extremamente necessário seu uso para que não respire o ar contaminado. Voltando ao presente, Ludo fica admirado com o tanto de lixo nesse local, além de se perguntar se as pessoas lá de cima sabem que existe uma civilização embaixo e mesmo assim jogam os lixos. Analisando ainda mais os lixos eletrônicos, fica encantado e considera aquele local como uma pilha de tesouro. Olha aí, o que pra você é lixo, pra muitas pessoas pode ser o luxo. É crítica social foda. Ele pergunta a Ryo sobre os homens que estão com eles, e ela explica que são os limpadores assim como eles. Porém, como não têm habilidades, são chamados de suporte. Mas não se engane, eles têm uma força estupidamente grande, e o nosso protagonista sente um pouco dessa força. Ela continua falando que eles têm uma força tão absurda que conseguem dobrar as pseudo-criaturas. Ludo fica admirado com o tamanho ânimo de Ryo e fala que por mais que seja uma solicitação fácil, ele precisa observar e aprender direito. Eles avistam as pseudo-criaturas de longe e elas se parecem bastante com animais comuns. Ludo fica surpreso com a quantidade, mas Ryo o tranquiliza dizendo que são fracos e que de todas as diversas variações, eles são as mais fraquinhas, sendo perfeitas para um tour. Porém, de dentro da floresta de lixo, sai uma manada de monstros aparentemente mais fortes. Mas Ryo ainda o tranquiliza dizendo que são só um pouquinho mais fortes. Porém, ainda estão no nível bom e que podem ser ótimos para treinos com novato. Ela fala com alegria que vão terminar logo o serviço e voltar para fazer uma comemoração de boas-vindas a Ludo. O mesmo não entende de onde vem tanta confiança e alegria dela numa situação como essa. Então ela diz a Ludo que para sobreviver no purgatório, você precisa ter paz de espírito. Ludo se impressiona e concorda com ela, dizendo que também terá essa paz de espírito assim como ela. Então, repentinamente surge uma pseudo-criatura, extremamente grande e pior que todos os outros já vistos até agora. E em choque, e cagando nas calças, Ludo repete que tem que ter paz de espírito. E Ryo diz que nunca viu uma criatura como essa. Porém, armando-se com uma tesoura, sim, uma tesoura, ela se arma para combater a criatura. Fala pessoal, passando aqui no final do vídeo para agradecer a todos vocês a marca dos 700 inscritos.
Isso me deixou muito feliz e me deu um gás grande, gente. Então, muito obrigado a todas as pessoas que se inscreveram nesse canal, que deixaram um comentário, que deixam um like sempre aqui. E as pessoas novas também que vêm, se interessam e se inscrevem. Isso me deixa muito feliz. Então, é só isso mesmo, gente. Eu queria agradecer de coração e que a gente possa chegar, quem sabe, às marcas dos 1000 inscritos e assim vai crescendo. E se Deus quiser, a gente vai atingir essas marcas e vamos conseguir crescer mais ainda. Então, tamo junto, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Obrigadão, 700 inscritos, pô.